Boa tarde. Oi, Janaína, boa tarde. Lívia, Helenice, vamos chegando. Boa tarde. Torcer para a internet hoje, né? Estar com um sinal maravilhoso. Sejam bem-vindas, minhas amigas. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Vamos chegando. Vou aproveitar enquanto a Alzira não chega para mandar beijos. Alzira, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. Vou ligar para a Alzira, gente. Um prazer também, Lívia. Prazer te conhecer. Alzira! Boa tarde! E aí, querida, como é que você tá? Minha amiga, que saudades de você! Estou ótima! Tempinho, né, que a gente não se vê. Nossa, sinta-se abraçada, viu? Obrigada, obrigada. Ai, como você tá linda! Ó, Lívia Caribé entrou. Beijo, Lívia! Isso, vamos dando Lívia é nossa beijo. aluna lá na formação em psicomotricidade, futura Ai, que psicomotricista aí. coisa boa! Seja bem-vinda, um prazer te conhecer. Tem Janaína também, mãe de uma criança com síndrome de Down, que já chegou Hum. por aqui. Algumas mães, né, estarão aqui com a gente. Beta, beijos! Ah, Emerson, Beta. Uhum. Beta Baianense, Sim, sim, psicopedagoga, sim, nossa conheço. amiga. É. E quem é que não te conhece, Alzira? Me conte. Ah, Quem muita é no gente. estado da Bahia? Ó, em se tratando de educação especial, quem é no estado da Bahia que não conhece a Alzira, levanta o dedo. Meu Deus. Porque você tem uma carreira É, muito grande na educação especial há muitos anos. Você tem é, deixado muitas contribuições, né? Por onde passa, e não é só em Salvador, no interior também, né? Você tem um trabalho belíssimo dentro da sua área de atuação, e que as pessoas que ainda não te conhecem, eu tenho certeza que daqui a pouco ficarão encantadas, assim como eu sou. olha. Pois é, tem 30 anos já de atuação. Desses 30, 28 foi na rede pública, na rede estadual, quando eu me aposentei. E esses 2 últimos anos, somente também na rede pública, mas municipal, no interior do estado, e em consultório particular. E nas formações em Entendi. motricidade, em psicopedagogia, por aí vai. E na graduação também, né? Então, eu estou nessa caminhada. Mas de educação inclusiva, de educação especial, educação inclusiva, já são 30 anos, né? Caminhando. 30 anos não é 30. pouca coisa, viu, Alvira? É, É uma estrada enorme e de valiosas contribuições. Bom, para vocês que estão chegando, deixa eu contar como conheci a Alzira. A gente tem uma afinidade, parceria desde 2012. Conheci a Alzira, tive a honra de conhecê-la através de João Prazeres. Eu fui entrevistá-lo, né, na Secretaria da Educação, na época, ele era coordenador da Educação Especial, né, Alzira, no estado da Bahia, porque isso. eu imaginava que iria atuar na área da deficiência visual. E aí ele me fez um convite: ô, Elisângela, você precisa conhecer uma pessoa. Você, olha, antes de você decidir, conheça a Alzira primeiro. Depois que você conhecer a Alzira, a gente volta a conversar. E aí foi assim, gente, para quem está chegando, né? Eu fui entrevistar a Alzira de Castro, eu era bolsista do PET Pedagogia, fui entrevistá-la para conhecer um pouco mais sobre TDAH, porque na época se falava muito, né, Alzira, TDAH, É, TDDH,
E aí, depois, a Alzira me apresentou o mundo da deficiência intelectual, que foi o CEEBA, minha porta de entrada, né, na educação Uma especial. belíssima Então, eu casa. conheci a Alzira, sim. Então, desde 2012, que eu conheci a Alzira, começamos a fazer parcerias. Depois, mais na frente, estive como bolsista, atuando no Hoje ficou CEEBA, ruim. né? Ficou? Eu não estou Vocês te estão me escutando mais. ouvindo? Ah, Eu não estou te ouvindo. Peraí. eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Você me ouve Estou. bem? Sua Ouço. voz foi que sumiu. E agora melhorou? Eu acho que eu vou entrar de novo, tá? Eu vou Pronto, sair e entra entrar de de novo para novo. ver se melhora. Aliás, deixa eu ver aqui. Tem alguma Combinado. coisa assim de rebombinar, de reiniciar? Deixa eu ver se Tem. resolve. Espera aí que eu te ajudo. Espera. Pronto, vamos aguardar a Alzira entrar mais uma vez. Você estava ouvindo, né, Lívia? Eu acho que o retorno para a Alzira, o meu retorno é que não estava bom. Às vezes acontece isso no Instagram, às vezes eu não escuto, e aí dá uma agonia, né, quando a gente não escuta. Pronto, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Pronto. Pronto, Estamos, minha estamos amiga. ouvindo? Pronto. Pronto, você está me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo. Ah, que coisa boa. Então, foi assim, eu cheguei na vida de Alzira e as minhas atividades voltadas para a deficiência intelectual chegaram na minha vida a partir de Alzira. Tá ouvindo, minha amiga? Estou ouvindo. Pronto. Então, foi assim, aí conheci a Alzira, um tempo depois eu fui trabalhar como bolsista do PEC Pedagogia, né? E a partir disso, fiquei 3 anos no CEEBA com a Alzira, tendo todo o apoio. Foi quem me estendeu as mãos, foi quem me abriu as portas, foi quem me apresentou a formação, né, de professores, foi quem me convidou pela primeira vez para fazer formação pedagógica na área da matemática, né? Oh, Alzira, eu lembro, eu choro. E Atendimento educacional escrevi meu trabalho, especializado na área da matemática, né? isso. Aí escrevi meu trabalho de conclusão de curso na área da matemática, com o apoio de Alzira, o apoio do CEEBA. Hoje estou aqui entrevistando uma pessoa que eu sou muito fã e que sou grata. Ela sabe que eu sou grata, sempre digo, não tenho vergonha de dizer que sou grata à oportunidade, porque são pessoas como a Alzira que chegam na vida de quem está chegando na educação, né, especial, e que abraça e que acolhe, e aí a gente vai longe. Então, eu sempre me senti muito segura nas mãos de Alzira. Minha amiga, muito obrigada. Eu acho que é papel nosso, né, que está caminhando dentro da educação especial, que precisa realmente estar agregando mais pessoas, agregando quem tem esse interesse, quem tem essa sensibilidade no olhar, porque para trabalhar com a educação inclusiva precisa sim ter essa sensibilidade, precisa entender a educação como e não uma educação para só uma determinada porção de alunos, né? Então, eu acho que quem tem esse olhar aberto para a educação, ele tem que agregar sempre outros profissionais que também têm esse mesmo olhar. Eu acho que só fortalece a educação inclusiva, né? E eu acho que chega a ser obrigação nossa a fazer isso, né? Não é nem favor, é obrigação. A gente tem que fazer isso mesmo. Tem que Mas você sabe que está para além da obrigação. É como você bem colocou, é a questão de empatia, de querer, de acreditar na luta. Porque eu percebo muito hoje assim, Alzira, muitas pessoas entram na educação especial, mas não entram com garra, assim, aquela coisa que pulsa, sabe? Assim, é um pulsar diferente.
Graças a Deus, eu espero continuar pulsando ainda muitos e muitos anos igualzinho a você. Tem que Mas, pulsar. Eu defendo e acredito na educação inclusiva, mas firmemente. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Da importância, da relevância, da necessidade de a gente ter responsabilidade com a cidadania de todos, né? De todos, independente da sua condição, independente da sua possibilidade. Uns têm uma possibilidade maior, outros menores, mas isso também acontece com as pessoas que não estão em nenhum tipo de condição de deficiência, né? Então, eu acho que se a gente tira esse rótulo da deficiência e deixa que o aluno entre primeiro na sala, a gente olha esse aluno com mais a gente olha a educação, na realidade, com mais respeito, né? E é papel nosso de educador estar olhando realmente com respeito, porque é importantíssimo o que a gente faz. Hoje tem muito senso comum de que professor é desvalorizado, mas que professor é importante, mas eu acho que pouca gente, ou pelo menos um número menor do que deveria ser de pessoas, tem noção da responsabilidade que a gente tem. É verdade. Concordo com você, minha amiga. Só elogios aí para você, viu? Só elogios. Olha, tem um bocado de aluna minha. A Suzana entrou aí, que eu vi. Eu vi Joelma também. Eu vi algumas pessoas. Não vi todas, mas vi algumas pessoas que saíram entrando. É bom, né? Pessoas queridas no nosso caminho. Assim como você foi para o meu, a gente é para o caminho de alguém. Eu acho que isso é muito gratificante. Bom, você já falou um pouco de você, já se apresentou um pouco, dizendo que já tem 30 anos na educação especial. Há um pouco deles, bom, 10 destes anos, dos 30, eu conheço. Mas quem está aqui, de repente, não conhece, né? Vamos compartilhar um pouquinho, Alzira, dessa sua experiência? Você é psicomotricista, né? Qual o papel do psicomotricista? Então, o psicomotricista é aquele profissional que ele vem atuando na interface da saúde, da educação, onde ele vem avaliando, prevenindo, cuidando, e assim, verificando esse corpo de aprendizagem que muitas vezes é esquecido. Principalmente quando se trata de uma pessoa dentro da condição de algum tipo de deficiência, né? Esse corpo, geralmente, ele é subestimado, né? E o corpo, ele é uma fonte de aprendizagem, né? Ele é onde realmente a gente consegue aprender e assimilar os conhecimentos e desenvolver. Então, o psicomotricista vem com esse papel de organizar esse corpo nas dimensões da imagem corporal, do esquema corporal, pautado, né? Eu costumo dizer que fica pautado por um tripé, que é a cognição, a afetividade e o movimento. Então, precisa que haja um alinhamento dessas três características para que a gente possa realmente estar falando de um corpo psicomotor. Esses três viés do desenvolvimento, eles precisam estar ligados, eles precisam estar organizados entre eles para que realmente a aprendizagem possa, de fato, acontecer. Janaína está perguntando assim, Alzira, onde encontramos o profissional psicomotricista? Onde esse profissional atua? Pronto. O psicomotricista, ele pode atuar tanto na educação, quanto nas instituições, empresas, hospitais, ou nas clínicas, né? Depende da formação do psicomotricista. Aqui na Bahia nós temos um número muito significativo de pessoas, de psicomotricistas, uma boa parte titulado pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é importante que a gente tenha esse respaldo de uma associação, né? E eles estão aqui no mercado. E agora, durante muito tempo, eles ficaram no mercado, mas eles ficaram sem
ser muito procurados, até por um certo desconhecimento da relevância, né? Agora, em 2019, em janeiro de 2019, com o reconhecimento da profissão pelo governo federal, as pessoas começaram a ler mais e descobrir mais esse profissional. Então, hoje a procura está bem maior. Isso é bom, né? Porque o campo de trabalho tem aumentado a cada dia, né? E aproveitando, então, nesse gancho onde encontra, né, o profissional, para ser psicomotricista, basta uma especialização, uma graduação em psicomotricidade? Não, veja só, na realidade, somente no Rio de Janeiro teve turma de graduação, foi constituída turma de graduação, mas, se eu não me engano, salvo engano, foram poucas turmas, e as formações começaram a acontecer como especialização. Só que a formação em psicomotricidade, ela tem 3 eixos importantes que é preciso que a pessoa se atente a isso, né? Porque ele precisa ter uma formação teórica, que é todo o conteúdo teórico e prático também, né, desse viver esse corpo, nessa formação, porque é nessa formação que o psicomotricista realmente se reconhece como tal, ou não, ou então desiste, mas não é minha praia, não quero ser psicomotricista, mas assim, é importante que essa psicomotricidade dê a oportunidade das pessoas conhecer as abordagens da psicomotricidade, para que ela possa se identificar com essas abordagens, ou com uma abordagem específica, que ela possa decodificar e conceitualizar toda a prática que a gente realiza com o nosso paciente, com o nosso cliente, ou com o nosso... depende do espaço onde a gente esteja atuando, tá? O outro eixo da formação é a formação pessoal, que é importantíssimo também, que são vivências corporais necessárias, porque eu preciso conhecer, eu como terapeuta psicomotora, eu preciso compreender esse meu corpo, vivenciar esse meu corpo, para que eu possa trabalhar com o corpo do outro, né? Então, a formação pessoal também é importante. O psicomotricista, ele também tem sua terapia, ele faz também terapia, justamente para poder ele conseguir fazer essa diferenciação do que é dele e do que é do outro, tá? Para que ele não tenha essa confusão, né? Ou essa transferência equivocada, talvez fosse esse o termo melhor. E o terceiro eixo é a formação didática, que é a supervisão. Então, é necessário também uma carga horária de supervisão. Então, a gente viu aí que é necessário uma carga horária teórico-prático, no mínimo de 365 horas, como toda a formação de especialização exige, lato sensu, a formação pessoal e a formação didática, que é a supervisão. Então, para ele se realmente conseguir se entender como psicomotricista, ele precisa ter esses 3 eixos realizados. Viu aí, galera? Para vocês que querem ser psicomotricista, olha as dicas de Alzira, viu? Vamos lá. É bem importante. Diga. Não, e assim, é bem importante a gente ter cuidado também com essas formações, né? A gente sabe que a gente tem hoje em dia um número muito grande de formações, principalmente formações à distância. Ótimo, bom você colocar isso. Explique isso é uma visão muito particular, assim, muito da minha vivência, o quanto é importante que essas formações sejam presenciais. Porque à distância eu não consigo viver esse corpo da formação. Eu preciso viver esse corpo presencialmente, com os meus pares, para que realmente eu consiga me organizar e ter realmente a firmeza do psicomotricista. Ótimo. Olha, perguntaram aí, aproveitar essa sua explicação. Joelma está perguntando se o profissional da área de psicopedagogia poderá trabalhar em conjunto ou, né, com o profissional psicomotricista. Sim, com certeza.
contribui muito com a psicomotricidade e vice-versa, né? E, geralmente, muitos psicomotricistas fazem um curso de psicopedagogia mais para o embasamento mesmo, né, da sua prática, e vice-versa. Muito psicopedagogo faz a formação em psicomotricidade também para ter essa firmeza. É um trabalho que se completa e um não substitui o outro. São abordagens diferenciadas, objetivos diferenciados, mas que elas se completam. Pode trabalhar sim, deve trabalhar. Agora quem não está te escutando sou eu. Você me ouve? Você não está escutando, não? Eu não ouço. Escuta? Agora estamos ao contrário agora, viu, minha amiga? Invertemos. Agora você que não me escuta. Vocês estão escutando, nós duas. Ainda há pouco a Alzira não me escutava, agora eu não escuto a Alzira. Eu parei de escutar quando teve uma tentativa de ligação. De novo, tá bom? Tá bom? Tá bom. Peraí. Tá. Ah, pronto. Lívia disse que estava escutando nós duas. Vamos aguardar a Alzira chegar. O Instagram tem dessas, né? Escuta, não escuta. Às vezes uma das pessoas, né? Mas tudo vai dar certo. Vocês estão gostando do bate-papo? Vão deixando aí as dúvidas, viu? Venha. Torcer, porque está muito bom. Vamos torcendo para poder escutar a Alzira. Você está me ouvindo? Amiga. Eu estou. Coisa boa. Fale aí de novo. Está me ouvindo? Agora estou. É tão ruim essa sensação quando a gente não escuta, né? Desculpa, minha amiga. O Instagram tem dessa coisa. E eu queria complementar ali. Eu queria complementar em relação a essa atuação do psicomotricista, das suas áreas de atuação, né? Importante. Então, assim, o psicomotricista ele pode atuar, tanto como eu falei, tanto na educação, quanto em hospitais, quanto em empresas ou em clínicas com terapia psicomotora, tá? Na parte educacional, quando a gente fala em educação psicomotora, a gente pode estar falando do ensino básico, do ensino superior, da educação especial e qualquer outra modalidade de educação. É importante entender que são intervenções diferenciadas. O psicomotricista que atua dentro da educação, assim como a psicopedagogia, tem o psicopedagogo institucional clínico. Assim também acontece com a psicomotricidade. Tem o psicomotricista institucional, o psicomotricista clínico, o psicomotricista educacional e, geralmente, o clínico faz o hospitalar. Entendi. Então, é porque para a gente não ficar imaginando que atua apenas na educação especial. Então, vamos começar as perguntas. Por que é importante que crianças com síndrome de Down comecem, né, as estimulações precoces e qual a faixa etária para se iniciar esse processo de estimulação? Pronto. Assim, pela legislação, a estimulação precoce ou a estimulação essencial, como também se chama, né, ela vai do 0 aos 3 anos. E é um momento importantíssimo para a gente estimular. E a gente sabe que a criança que nasce com síndrome de Down, com a condição de síndrome de Down, ela nasce com algumas demandas corporais importantes. Então, por exemplo, a maioria das crianças com síndrome de Down, ela nasce com a hipotonia, tá? Então, é importante que a gente trabalhe esse tônus dessa criança. Mais adiante, ela tem também, ainda assim, ainda no começo, ela também tem todo um prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor, e é esse prejuízo que a gente também precisa cuidar, precisa olhar, precisa intervir. E, posteriormente, aí vem, né? A imagem corporal, o esquema corporal, são demandas que a criança ou a Uberi, né? Até o adulto com síndrome de Down tem. Não só com síndrome de Down. A gente está falando de síndrome de Down aqui porque é o recorte da nossa fala. Mas isso se aplica também à criança de uma forma geral. Inclusive,
uma das abordagens da psicomotricidade, que é a psicomotricidade relacional, que foi pensada e que foi estudada e criada por André Lapierre, na França. Ele trabalhava em creches, não necessariamente com crianças que trouxessem alguma demanda, né? Ele trabalhava na creche numa perspectiva de prevenção, né? Para que essas crianças não viessem a ter algum tipo de situação mais adiante. Mas, focando na síndrome de Down, além do que eu já falei, tem outras funções também que o psicomotricista precisa trabalhar desde da estimulação essencial. Então, tem as funções psíquicas, as funções motoras, a relação entre o psiquismo e o movimento, a relação entre o gesto, a afetividade, a interação com o meio, e a cognição desses movimentos, na execução desses movimentos. Então, são áreas importantes que a gente precisa estar atento, né? O equilíbrio também é outro ponto. A coordenação harmoniosa dos movimentos. Então, a criança também traz entre aspas, essa desorganização corporal, tá? O ritmo, a sensibilidade, as percepções, aí entram todas as percepções, olfativa, gustativa, visual, tátil, auditiva, os hábitos posturais, né? Isso é super importante também, e os exercícios respiratórios. Isso são alguns dos elementos que a gente precisa estar atento com a criança desde pequenininha, né? Porque tudo isso tem a ver com a maturação do sujeito. Tudo isso tem a ver com a maturação do indivíduo. E é essa maturação que a gente precisa estar atento e estar cuidando, né? Então, eu acho que por isso que eu acho importante. Eu tive uma figurinha, né, que eu comecei a atender, e ela chegou para mim, com síndrome de Down, ela chegou para mim com 7 meses, mais ou menos. Mas, assim, era uma menina que ela era muito estimulada. Não excessivamente, ela tinha uma medida certa de estímulo. E essa menina, com os 3, 4 anos, era uma menina que não trazia nenhum tipo de transtorno na sua vida escolar, na sua vida social, porque ela era muito bem organizada, essa menina. Não, ela tinha, essa família, o pai e a mãe, foram sujeitos que a organizaram muito bem e buscaram desde cedo essas terapias. Não só a psicomotricidade, mas a terapia ocupacional, a fono. Então, com 4 anos, uma menina, ela frequentava pré-escola, na época era pré-escola, olha quantos anos atrás. Frequentava a educação infantil, né? E assim, sem muita dificuldade. Claro, tinha um pouco ainda de hipotonia, muito pouco, perto de outras crianças da mesma faixa etária que ela. Sim. Mas assim, se a gente fosse colocar numa balança uma criança com a mesma idade que ela certamente ela tinha uma condição muito melhor. E com isso ela tinha uma condição muito melhor de aprendizagem. E com isso ela começou a adquirir uma autonomia muito mais rápido do que outras crianças que não tiveram o mesmo estímulo que ela, né? Então, isso veio por conta da estimulação desde bebê que ela teve. Pronto. Uma pergunta, a Carla fez uma pergunta bem em cima, mais ou menos, do que você está falando. Ela disse que tem um bebê de 4 anos de idade, né? Tem um filho com síndrome de Down de 4 anos de idade e pergunta até quando ele vai ficar tendo atendimento com psicomotricista. É para a vida toda? Tem uma faixa etária de começo, meio e fim? Como é que funciona mais ou menos, Alzira? Olha, cada sujeito é único. Cada sujeito, ele tem uma própria condição de aprendizagem, de organização corporal. Tem crianças que precisam muito mais. Tem crianças que... Essa que eu te falei, por exemplo, ela ficou pouco tempo comigo. Ela ainda na infância, ela ainda com 6, 7 anos,
ela já não precisava mais desse suporte. Ela estava dando conta sozinha, né, com outros atendimentos. Mas por quê? Porque corporalmente ela era uma menina organizada. Então, ela tinha uma apreensão, ela tinha uma coordenação motora fina própria para a idade dela. Ela tinha toda uma condição muito própria da idade dela. Mas isso é ela, tá? Então, cada sujeito é único. Tem meninos que vão até a adolescência. Tem meninos tem adultos que chegam, já adultos também, para terapia psicomotora. Porque a psicomotricidade, ela trabalha desde a gestação até a terceira idade. Basta que o sujeito tenha essa necessidade de abordagem. Né? É o que a gente chama de gerontomotricidade. Passa por uma avaliação, né? Passa por uma avaliação. Eu, particularmente, eu tenho um esqueminha, assim, de características que eu preciso trabalhar. Então, por exemplo, nas funções executivas, o que é que eu quero trabalhar desse sujeito? Isso. Pô, já está dominando? Tranquilo. Na afetividade, o que é que eu tenho que trabalhar com ele? Na percepção, o que é que eu tenho que trabalhar com ele? Bom, ele já está tranquilo, ele já está se resolvendo sozinho? Beleza. Então, geralmente eu tenho um quadro com essas características que eu vou meio que sinalizando para mim, olha, isso aqui já está legal, já dá para você avançar um pouco mais num outro aspecto, ele está realmente precisando de um apoio melhor, um apoio maior. E aí eu vou fazendo. Mas isso, como eu estou dizendo, cada sujeito é um sujeito. Tem crianças que rapidinho se resolvem. Tem crianças que ele ainda fica nessa necessidade. O importante é que ele saia bem, que ele fique bem. Isso. Ô, Zira, você meio que já falou, mas para ficar assim bem mais claro, porque tem algumas mães, né? E é importante, como também tem professores, qual a diferença entre um bebê que recebe desde sempre já os estímulos, né, do psicomotricista e aquele que não recebe ou que leva muito tempo para conseguir atendimento? Porque tem isso, né? Às vezes a família procura e não acha, tem vaga, sempre tem, né, essas demandas sociais. Mas qual a diferença entre um e o outro? A criança, quanto mais cedo ela tiver esse atendimento, quanto mais cedo ela tiver essa intervenção, mais cedo também ela tem sua autonomia de aprendizagem, sua autonomia corporal. Então, a criança que não tem esse estímulo, ela vem trazendo essa demanda, e essa demanda é como se fosse meio que acumulando, né? E ela está crescendo, e um monte de aprendizagem chegando para ela, um monte de conhecimento chegando para ela, e ela sem dar conta, ela vai acumulando aquilo ali que ela não está dando conta. Então, ela sente um pouquinho mais de dificuldade, talvez, do que aquela que não foi estimulada. Então, é muito importante que a estimulação seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. Olha, estamos em tempo de pandemia, né? Não tem jeito. É isolamento social e muitas crianças estão sem atendimento, porque os centros não estão atendendo, né, Osíris? Os centros. A instituição que eu trabalho não está atendendo. Você sabe se algumas famílias ou alguns centros ainda estão em atendimento, ou estão fazendo atendimento online, vídeo? Olha, você tem notícias? Na rede pública, eu participo de alguns grupos, né, de famílias, e tem havido uma queixa realmente de que não está acontecendo, ou não está acontecendo a contento esses atendimentos. Na clínica, onde eu atuo, a gente está fazendo teleatendimento e está me surpreendendo, porque inicialmente eu fiquei muito receosa, né, porque essa necessidade desse corpo. Mas eu consegui pegar outras situações, algumas outras atividades, que a mãe ou o pai, ou a irmã mais velha, quando tem uma irmã mais já adulta, né, acaba nos auxiliando e a gente está conseguindo fazer esse atendimento. É o ideal? Não, claro que não, porque a gente precisa viver o corpo, como eu falei. Sim. Mas por que, Alzira? Já que não é o ideal, por que acontece? Porque a gente também não pode deixar que essa criança rompa com esse vínculo, porque ela não vai entender.
sim, Ela não vai sim. entender por que, que a Alzira não tá comigo mais aquela semana. Então, quando ela me vê, mesmo que seja por uma plataforma virtual, ainda fica o pertencimento do processo terapêutico. Elas se É verdade. sentem acolhidas com esse processo terapêutico. Elas não se sentem, de uma forma metafórica que eu estou falando, claro, mas elas não se sentem Sim, abandonadas pelo terapeuta, sim, sim, né? sim. Isso eu acho que deveria acontecer com todas as esferas, mas a gente sabe que nem sempre acontece, né? Na rede pública, por exemplo, eu sei que está tendo muita queixa que realmente não está tendo esse atendimento. E ele é muito importante. Ele é muito importante. E assim, a gente faz. Às vezes eu vou para o teleatendimento e naquele dia a criança está mais irritada, está mais nervosa. E aí eu converso com a mãe. Muitas vezes a mãe faz uma filmagem, eu passo as atividades para ela, dou toda a orientação, ela faz uma filmagem. Isso só muito raramente, tá? Só se realmente não der, se a criança realmente não estiver rendendo naquele dia. Ela acordou irritada, ela acordou nervosa, ela não quer participar de nada. Para ela, realmente, o computador não diz muita coisa, é diferente do corpo a corpo. Se para nós, né, adultos, calcule para uma criança. Então, mas mesmo assim eu consigo. Então, às vezes a mãe fala assim, ó, deixa eu pegar ela um dia mais tranquilo e eu faço a atividade. Como é que é? E ela filma e passa a atividade para mim. E aí eu começo a dar o feedback para ela. Ó, naquele momento a gente precisa ver isso, a gente precisa ver aquilo, outro aspecto. E aí vai. Aí tá direitinho, tá funcionando, viu? É bom porque, de uma certa forma, como você falou, a criança não se sente excluída, ela vai se sentir, né, acolhida, um pouco da rotina vai estar acontecendo, não será da mesma forma, mas um pouquinho da Alzira estará ali, né, seja no vídeo, na aula online. Muitas instituições estão trabalhando dessa forma, outras não. Algumas mães até me perguntaram no privado, porque muitas mães me procuraram a partir do tema, né? Muitas mesmo. E as dúvidas geralmente são das mães, né? Que têm crianças pequenas que estão sem atendimento. E uma das perguntas, fora essa que você respondeu, é como essa mãe que está em casa, que não está tendo atendimento, não tem um feedback, não tem previsão, o que ela pode fazer dentro de casa, Alzira? Com o que tem em casa, porque a gente tem que aproveitar o que está em casa, né? Com o que tem em casa, para tentar minimizar e contribuir para a rotina daquela criança com síndrome de Down ou não. O ideal é que ela tenha essa orientação do terapeuta ou da terapeuta do filho. Porque, assim, como eu disse, cada sujeito tem sua individualidade. Eu não posso propor uma atividade para João e a mesma para Maria, né? Porque eles têm características diferentes, eles têm interesses diferentes, eles têm forma de interagir diferente. Então, tem que ser realmente individualizado. A gente não pode colocar numa caixa padrão, né, esses atendimentos, porque a gente tem que respeitar a subjetividade de cada um. Uhum. Então, o ideal seria realmente consultar o terapeuta ou a terapeuta do filho para poder receber essa orientação, porque é quem vai poder orientar melhor. Eu não posso orientar uma criança que eu não conheço. Né? Eu posso, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de atividade, eu antecipo essa atividade com a família, já perguntando, bom, o que é que você tem de material aí? Eu quero trabalhar com materiais pequenos, o que é que você tem? Quais são os jogos que ele tem em casa? Ele tem um jogo aqui que tem umas moedinhas, umas continhas. Eu já começo a pensar em uma atividade onde eu trabalhe aquilo ali. Bom, vamos fazer uma atividade. Uma das atividades que eu fiz foi a cama de gato, cama de gato mesmo, né? Então, vamos ver com a mãe. Bom, o que é que eu tenho? O que é que você tem? Você tem um elástico em casa? Eu tenho. No carnaval a gente ficou brincando de fazer
circuito, né? E eu tenho elástico. Então, vamos pegar duas cadeiras, botar as cadeiras pareadas e fazer uma cama de gato para que eles comecem a passar. Mas ali, que eu sabia que aquela criança tinha a possibilidade, não, porque todas têm. Mas, assim, eu sabia que ali era possível, naquele momento, trabalhar aquilo. Uma criança que eu não conheço, por exemplo, aí eu vou e digo assim, você pode fazer uma atividade de cama de gato, mas é uma criança que tem um déficit motor muito sério. Não vai poder. Quer dizer, não vai poder na mesma condição, vai poder, mas de uma outra forma. Né? Então, Sim. Vamos pensar, tem que ser maior. Se a criança tem dificuldade motora maior, então os espaços têm que ser maiores entre um e outro. Quando a criança não tem, a gente já começa a diminuir o espaço para dificultar mais para ela. Então, isso é muito personalizado, esse tipo de orientação. É verdade, porque cada criança é uma criança, como você falou anteriormente, precisa, né, fazer uma investigação, um estudo da criança, faixa etária, o que ela consegue naquele momento, o que ela vai talvez conseguir no futuro. É todo um processo, não existe receita pronta, né? Eu vou fazer isso com todo mundo que não vai dar certo. Inicialmente, quando a criança chega num espaço, ou consultório, ou centro, ou alguma coisa assim, ela passa por um período de avaliação. O que é que a gente avalia? A gente avalia o que é que essa criança traz previamente. Porque o que ela traz previamente, eu posso me apropriar para maturar uma outra característica, uma outra demanda dela. Entende? Então, isso é importante. A gente tem que conhecer a criança. Eu preciso conhecer aquela criança. Saber das possibilidades. Para poder, aí sim, eu começar a pensar em que tipo de atividade eu posso fazer para melhorar as áreas dela psicomotoras. Então, nesse momento de pandemia, é importante que a família tenha que entrar em contato com o psicomotricista da criança, ou Sim. com a instituição. Se não for possível, gente, respire e vai passar. A gente precisa acreditar. Nossa Senhora, tem que passar. E, né, as coisas um dia vai, de uma certa forma, chegar à sua normalidade, porque não vai ser mais como antes, mas que as coisas vão funcionar. Então, se você não está tendo atendimento, né, não está tendo não tem um feedback da instituição, respira, veja outras possibilidades, se está tendo outros atendimentos, e estimular brincadeiras, músicas, cantigas de roda, papel, lápis, máquinas de modelar, tampar panela de tampar panela. O importante é não prostrar essa criança na frente de uma TV e pronto. Né? Porque ela precisa, a criança, ela é psicomotora. Toda criança é psicomotora e ela precisa desse movimento. Ela precisa de estar com esse corpo sempre, sempre em movimento, porque ela vai se alimentando desses conhecimentos. Isso. Zira, o psicomotricista, ele pode auxiliar na inclusão das crianças com síndrome de Down na educação infantil, nas séries iniciais e nas séries iniciais do ensino fundamental? O psicomotricista pode ajudar nesse processo da inclusão da criança com síndrome de Down? Com certeza, porque a cognição é um dos aspectos que a gente também tem que dar conta, né? Lembra que eu falei que a gente tem um tripézinho, que é movimento, afetividade e cognição. E a cognição é organizar esse corpo, porque esse corpo é um corpo aprendente. É um corpo de aquisições de aprendizagem. Então, ele precisa ser organizado. E esse corpo, ele é um ponto de partida para todas as aquisições acadêmicas, as sociais, as afetivas, né? Então, é bem importante. A criança precisa ter alguns domínios corporais para que a aprendizagem aconteça. Por exemplo, a lateral. Porque o fato da criança pegar no lápis para fazer esse movimento aqui,
é uma exigência muito grande para qualquer criança, né? Então, assim, ela precisa ter esse domínio. Então, eu preciso trabalhar essa coordenação ultra fina, eu preciso trabalhar esse corpo de criança de uma forma mais organizada, porque a criança que está deitado na mesa, essa criança, certamente, ela está com... em algum momento, ela tem o déficit de atenção dela ali, porque no momento que ela fica hipotônica e com o rostinho deitado na mesa, ali ela já viajou, a atenção dela fica flutuante, ó. Vai e volta. Com isso, a aprendizagem não acontece, né? E todos aqueles aspectos que eu falei, né? O ritmo, os hábitos posturais, os exercícios respiratórios e muitos outros, outros aspectos que precisam ser trabalhados. A tonicidade, a grafomotricidade, que é justamente o riscar, o escrever, o desenhar, né? A gente sabe que a escrita, ela começa do desenho. A escrita começa desde a rabiscação celular, né? E aí vem garatuja, e vem os primeiros desenhos, as primeiras hipóteses de escrita, e aí vamos trazer Emília Ferreiro para cá, para explicar para a gente como é que funciona isso, né? Mas aí ela precisa dessa organização corporal. Verdade, porque senão... Uma grande... Eu já atendi criança, por exemplo, no consultório, que a queixa toda da escola era justamente a questão da grafia. E a grafia, não era que ele não tivesse condição, não. Ele tinha toda a condição motora de não ter qualquer problema gráfico. Mas era uma criança que ele tinha uma dispersão exagerada, né? Então, era uma criança que a mesa de estudo dele, ele sentava para estudar, o lápis ia para o lado, o caderno ia para o outro, a borracha foi parar não sei aonde, e tudo ficava fora da mesa. Nada ficava na mesa, o que devia, né? Criança que, quando começa a fazer a sua produção de escrita, por exemplo, não tem uma orientação espacial organizada. Então, ela começa a escrever ou no meio da página, e quando vai chegando no final da página, ela vai apertando a letrinha, apertando a letrinha, apertando. Aí fica aquele monte de palavrinha coladinha na outra. Por que a criança bota tanta letrinha, tanta palavrinha coladinha? Porque ela não tem essa orientação espacial, que a psicomotricidade vem trabalhar nela, isso aí. Ela precisa ter esse conhecimento de espaço, saber utilizar esse espaço, né, para que ela possa escrever bem. Crianças que se esbarram com muita facilidade. Então, ela não consegue perceber que o corpo dela, a massa corporal dela, não cabe naquele espaço entre aquelas duas cadeiras. E ela passa correndo, aí vai cadeira cair, ela cai cadeira. Já me encontrei aí, Alzira, já me encontrei. Meu Deus, eu já me encontrei. Acho que eu preciso de você, Alzira. Isso vem da imagem corporal. Isso vem da imagem corporal. Então, a imagem corporal que ela tem dela é de um corpo que cabe naquele espacinho que ela visualizou ali. Alzira, eu acho que eu preciso disso, porque olha, eu sempre digo assim, de brincadeira, para com isso. Gente, eu me bato no lugar, eu me bato na mesa de centro, eu não tenho mais mesa de centro, eu me bato no sofá, eu me bato na cama, eu digo, gente, não é possível, acho que eu vou procurar um psicomotricista, tem alguma coisa. E assim, eu no tempo... Mas acontece. Olha só. Então, e aí, só para fechar isso aí. Então, assim, o que eu ouço muito dizer é que a criança com síndrome de Down não aprende. E isso é um grande equívoco. Toda criança aprende. Se foi dado possibilidades, as adaptações que ela precisa, né, foram feitas, ela aprende. Tá? Então, eu acho que isso vai muito da expectativa que o adulto tem em frente à criança. Então, o adulto fica numa expectativa muito maior e essa expectativa meio que consome essa criança.
né? Então, a professora, a família fica, meu Deus, mas ela não escreveu ainda. Ela já tem 6 anos. Uma mãe, uma vez me procurou, já tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos isso, porque a filha de 4 anos não fazia letra cursiva. Mãe, pelo amor de Deus, ela ainda não está com essa maturidade. A maturidade dela pode chegar até os 7 anos. Ela pode fazer letra bastão durante muito tempo. E 4 anos fazer letra bastão já é uma coisa bem avançada. O que hoje a gente faz, e eu digo a gente, escola, é atropelar as nossas crianças. E aí, quando chega uma criança que tem uma condição de deficiência, aí a gente começa a rotular, né? E assim, nós adultos ficamos sempre na cobrança dessa criança, porque a ela não é permitida errar, a ela não é permitido birra, né? Eu tive uma aluna uma vez na formação em uma pós-graduação, não foi psicomotricidade não, foi uma pós-graduação de alfabetização e letramento. E essa aluna, ela começou a dividir os alunos dela, ela falando da turma dela, ela disse assim, olha, professora, eu tenho um aluno que lê, aluno que não lê e aluno com deficiência. Como assim? Esse aluno com deficiência está onde? Que não está nem no que lê e nem no que não lê. Porque então, assim, está ou em um lado ou em um outro, porque são alunos. A gente coloca um rótulo pesado, né, sobre essa criança, né? E aí, com isso, e por que a gente faz isso? Porque ainda é muito latente os mitos que a gente tem em relação às pessoas com deficiência, principalmente com síndrome de Down, né? A gente sempre... Quais são uns dos mitos, por exemplo? Ou que ela é agressiva demais, ou que ela é dócil demais. Ninguém é agressivo demais ou dócil demais de graça. Você dá o que você recebe. Então, se eu sou criado num ambiente onde eu tenho diálogo como alicerce da minha formação, eu vou ser uma pessoa que vou ter condição de dialogar. Mas se eu estou num ambiente onde eu só escuto grito, onde eu só escuto, onde eu apanho, onde eu sou sempre, esse menino não presta, esse menino é quebrado, é sempre os outros, né? É lógico que eu não vou dar também. Eu vou fazer o que eu aprendo, né? Outro que diz que toda criança, todo adolescente com síndrome Down tem uma sexualidade aflorada. Não tem. Não tem nada a ver. Ele tem a sexualidade de todo mundo, como qualquer criança. Isso já é uma pesquisa aprofundadíssima, feita por doutora Lília Azevedo, minha grande amiga, geneticista da Universidade Federal da Bahia, e ela tem essa pesquisa muito séria em relação a isso, né? A sexualidade, ela é normal, como qualquer adolescente. O que talvez não tenha são os filtros sociais. Então, meu filho é doente, então eu não vou poder, né, chamar a mesma atenção que eu chamei com o meu outro filho, que não tem nenhum tipo de problema. Então, eu escutei muito isso. Estou falando falas que chegaram até a mim. Eu também escuto muito isso, Alzira. Escuto muito e foi ótimo você ter pontuado isso, porque são mitos, não é nem verdade, são mitos. Nem é doce demais, nem é salgado demais. E não existe esse florido todo da sexualidade, porque, como você bem colocou, já existem estudos que demonstram que falta, na verdade, falta uma comunicação, falta da família com o sujeito, principalmente, né? De instruí-lo, de dizer que pode, meu filho, aqui não pode, aqui pode. Falta muito. Olha, nós temos apenas 6 minutos. Olha, qualquer coisa, eu vou fazer a pergunta final. Se vocês aí quiserem, a gente religa e faz um outro bate-papo com dúvidas, com beijos e etc. Portugal está com nós aqui na live, nossa amiga de Portugal. Tem uma galera da Alemanha, tem gente de Cruz das Almas, de Brasília, Salvador, Bahia, e tem uma professora, eu acho, que mandou aí, a Alzira, que foi ensinar o piscar. Beijos. Alzira o quê?
Alzira, o quê? Conheceu você na UFSCar. Tem alguém que Ah, na disse que UFSCar. conheceu na UFSCar. Gente, Alzira, tudo bem? Conheci você em um congresso na UFSCar. Que prazer vê-la por aqui. Bom, está acabando, Lívia, 5 minutos. Olha Beijo para só. todo mundo. Para quem deseja ser psicomotricista, qual o caminho? Tá. Primeiro caminho é buscar uma boa formação, tá? E o que eu quero dizer com isso, uma boa formação? Uma formação onde os cursos realmente, eles, primeiro que sejam presenciais, isso desculpe para quem defende a formação EAD, mas em psicomotricidade, Alzira, não consigo conceber uma formação em psicomotricidade, né, à distância, porque eu acho que, como eu já disse várias vezes aqui nessa live, mas assim, a gente precisa viver esse pouco dessa formação, tá? E porque é nesse momento que o psicomotricista consegue colocar seu corpo, né? Buscar uma supervisão com o psicomotricista também, tá? Eu trouxe até uma fala de Josiane Bueno, é uma psicomotricista. Eu adoro Josiane, né? Ela tem uma fala muito legal sobre a formação, só que é um pouquinho longa. Então, eu não sei se vai dar tempo eu ler para vocês. Se não der, o que a gente faz? Termina essa. Pronto. E aí, gente, deixa eu falar. A live ficará salva no meu canal no YouTube. Elis Cardoso, Elis com Y, estará lá. Quem chegou depois, quiser pegar desde o iniciozinho, estará salva no meu canal no YouTube. Elis Cardoso. E a Alzira vai falar mais sobre as formações, aonde ela está atuando. Pronto. Mais coisas, porque todo mundo está dizendo assim, o tempo foi pouco. Eu nem ouvi direito a Alzira. O tempo foi pouco, eu quero mais. Alzira, eu quero mais. O povo está aqui mandando, Alzira, eu quero mais. A gente pode marcar mais uma vez, não tem problema nenhum. Claro. Então, eu estou coordenando uma formação aqui em Salvador. É a primeira turma. A gente abriu a segunda turma agora no meio do segundo semestre, mas com a pandemia nós tivemos que adiar, né? Então, precisamos terminar essa primeira turma. Ela está acontecendo, essa turma especialmente, está acontecendo dentro do Instituto de Cegos da Bahia, com uma parceria que nós fizemos com o Instituto, e está sendo, assim, muito legal, né? E eu queria aproveitar e queria convidar todo mundo. Nós realizaremos agora em setembro, seria em abril, mas com a pandemia nós adiamos para setembro, dia 26 de setembro, a primeira jornada soteropolitana de psicomotricidade. Nessa jornada, nós vamos trazer Suzana Cabral, que é minha ídola. Foi minha professora na cada formação. Sua ídola. Olha, eu já tenho a minha. Foi minha professora nas minhas formações, foi minha orientadora, minha supervisora. Então, assim, a Suzana vem fazer uma conferência. Nesse momento, ela vem lançando o livro dela também, que ela lançou ano passado no Congresso do Rio de Janeiro. Ela vai trazer o lançamento para aqui, para essa jornada. O livro dela é Diagnóstico em Clínica Psicomotora, maravilhoso. E nós vamos trazer também Deise Campos, que é de Fortaleza, também. A Deise tem feito um trabalho em Fortaleza excelente, de excelência mesmo, em psicomotricidade. E daqui de Salvador vai participar da mesa eu e Sádia Rodrigues. Ela foi fundadora da Escola Cresce e Apareça, hoje ela é coordenadora da Escola Dorilândia. Mas Sádia foi a primeira pessoa, que eu saiba, pode até ser que tem alguém que diz assim, eu fiz primeiro, mas do meu conhecimento, foi a primeira escola de educação infantil que tinha a psicomotricidade como um dos conteúdos para trabalhar com as crianças de educação infantil. Ela fazia um trabalho de psicomotricidade relacional com as crianças pequenas. Quem é que vai fazer um print aí da nossa foto, eu e a Alzira, porque falta 21 segundos. A gente vai, amiga, sorrisão aí, sorrisão.